Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para irmos até à América do Sul, onde o Chile, no próximo fim de semana, vai ter a segunda volta das presidenciais, sendo que, de alguma maneira, continuando a sua história de alguma forma trágica, desde a partir da segunda metade do século XX, o país está extremamente extremado, se é que se pode dizer assim. Como é que está a observar o andamento das presidenciais no Chile, sendo certo que, em princípio, ou ganha uma extrema à direita ou uma outra extrema à esquerda? O Chile, de facto, tem razão. O Chile teve uma evolução muito problemática ao longo das últimas décadas. Depois teve um período, digamos, de quase uma vintena de anos de alguma estabilidade e de alguma alternância centro-esquerda, centro-direita. Eu diria tudo, no fundo, são herdeiros do traumatismo que foi a ditadura militar chilena de Pinochet Uhum. e a entrada, digamos, daquilo que foi uma gestão liberal pura da escola de Chicago. O candidato da extrema-esquerda, Boric, diz uma frase interessante, eu diria para os ouvidos de certa esquerda europeia, diz se o Chile foi o berço do neoliberalismo, vai também ser o túmulo do neoliberalismo. Bom, isto é uma frase bonita, mas é uma frase que, em termos, digamos, de imagem internacional, coloca um sentimento de alguma confrontação dentro do Chile. E o que está a acontecer hoje é isso mesmo. O Chile está muito dividido entre uma extrema esquerda ou uma esquerda que está mais ou menos unida à volta de Gabriel Boric, que é um homem de 35 anos e que era pouco conhecido até na vida política chilena, é um dirigente associativo, juntou atrás de si agora a generalidade dos partidos de esquerda, inclusivamente o Partido Comunista, a sua coligação tem um nome, mas ligado ao Partido Comunista, e à direita surgiu também um personagem, Cast, que era uma figura, um advogado de direita do setor mais extremista do Partido Republicano, que com um discurso populista, digamos, que não é muito distante no outro lado àquilo que é o de Cast, o de Boric, Cast apresenta uma agenda complexa e, mais do que isso, procura introduzir na vida política chilena um papel ao Presidente da República muito forte, no sentido de o Presidente da República poder gerir os processos dos estados de emergência e poder ter uma gestão autoritária. Isto porque isto também tem a ver com a resposta àquilo que foi a grande preocupação de vários setores chilenos com a desestabilização que houve em 2019. Exato. Porque em 2019 o Chile, que convém dizer, na América do Sul, vivia um pouco à parte de tudo o resto. O Chile não faz parte do Mercosul, o Chile não fazia parte da Unasul, o Chile tinha uma espécie de relação direta com os Estados Unidos, dado que tem um acordo especial com os Estados Unidos. Deu-se conta que o Chile, a certa altura, deixou, que parecia ser imune a um certo tipo de tensões, deixou de o ser e passou a estar dividido de acordo com uma linha que tem muito a ver com uma circunstância que se vive no Chile e que nunca foi ultrapassada nos últimos anos, independentemente dos vários ciclos políticos moderados, que é a desigualdade profunda que existe dentro do Chile. Há um sentimento de profunda desigualdade, quer, por exemplo, no acesso à educação, quer na questão fiscal e em várias outras dimensões sociais. De tal maneira que houve, no ano passado, em 2020, uma tentativa de, eu diria, de pôr o conta-quilómetros a zero, através de uma reforma constitucional que provocasse uma maior sensibilidade para as questões sociais dentro da Constituição. E a verdade é que a esquerda ganhou nessa Constituinte e reforçou aquilo que poderia ser uma tendência para a esquerda nesse sentido. Curiosamente, e isto liga-se quase com a teoria dos ovos e do cesto, nestas eleições presidenciais verificou-se uma tendência de direita forte, que faz com que nós avancemos para estas eleições do mês de dezembro, sem saber para que lado é que o Chile vai. E muito curiosamente,
O lado para onde o Chile poderá ir, até porque a abstenção foi imensa, foram 55%, creio eu, Exatamente. 53%, creio eu, aponta para que haja uma parte do eleitorado que está pronta a ser conquistada. Por outro lado, o terceiro mais votado candidato nas eleições, isto de facto é muito estranho para nós, era um candidato que nunca veio ao país, que nunca fez campanha eleitoral, que vive nos Estados Unidos, chamado Parisi, e que jogou numa agenda tendo em conta as redes sociais e também um certo discurso populista. Portanto, estamos todos aqui numa área de grande mobilização de medos, de vontades, nesse aspecto. Os sinais apontam para que a esquerda possa ganhar, isto é, para que Boric possa vir a ser o próximo Presidente da República. Agora, os sinais também apontam para que, acontecido isto, o Chile fique um partido ao meio, e qualquer que seja o candidato, a dificuldade desse candidato de poder fazer passar no Congresso chileno, que tem duas câmaras, em que numa delas está, como está nos Estados Unidos, dividida ao meio, entre a direita e a esquerda, vai ser difícil mais para a direita, para o candidato da direita do que para o candidato da esquerda, mas de qualquer forma qualquer deles terá dificuldade em fazer passar, digamos, medidas de natureza legislativa ou administrativa com um impacto político sério nos próximos tempos. Portanto, vamos ter um impasse dentro do Chile. Uma outra grande questão é saber em que medida é que o Chile vai, se ficar nas mãos de um presidente mais à esquerda, retificar aquilo que é a sua agenda de negociação e de entendimento com os Estados Unidos. E, em particular, se haverá alguma aproximação, que nunca houve no passado, do Chile a algum dos outros países da América Latina, e em particular da América do Sul. Boric não é favorável nem à Nicarágua nem à Venezuela, embora haja na sua coligação gente que o é. Veremos como funcionará com o Brasil, veremos como funcionará com o Peru, com a Bolívia, com o Equador, e portanto são sinais interessantes, embora eu diria que estamos num tempo de grandes interrogações para o Chile, e isto vai ter impactos muito sérios em matéria de investimento direto estrangeiro, daquele que é o país da América do Sul. Eu não sei se é o que tem mais, mas julgo que tem um dos maiores PIBs per capita da América do Sul, da América Latina, e portanto será aqui um teste também à estabilidade político-económica do Chile. Acha que pode haver alguma a existência de vasos comunicantes entre aquilo que for a votação do próximo domingo e as eleições no Brasil do próximo ano? A esquerda, se ganhar no Chile, poderá ficar galvanizada também no Brasil? Eu não sei se no Brasil, digamos, a subida da esquerda noutros países latino-americanos funciona como um fator positivo para aquilo que são as ambições da esquerda brasileira. Acho que a esquerda brasileira tem uma dinâmica própria que está muito distante disso. Eu diria que a esquerda brasileira, um dos grandes problemas da esquerda brasileira, a meu ver, é exatamente, por exemplo, a manutenção do regime de Nicolás Maduro na Venezuela, Claro, que é uma espécie de imagem de que o Brasil pode caminhar nesse sentido. Não é isto que vocês querem, pois não, é a Não é isso que pergunta da vocês direita. querem. Qualquer instabilidade no Chile que pudesse representar o risco de uma viragem à esquerda seria mau para aquilo que são as ambições de Lula. Não parece que haja uma ligação nessa matéria, e Lula, se bem o conheço, será muito prudente naquilo que são os sinais para o exterior, embora haja uma natural solidariedade com os líderes e partidos que estão mais próximos daquilo que é a esquerda brasileira. Obrigado, vamos fazer aqui o segundo intervalo, voltamos já de seguida com o último tema desta semana. Até lá, obrigado.